Muito bom dia a todos e chamo de imediato ao palco, para não perdermos mais tempo, Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. Podes ficar aqui, podes. Tudo bem. Inês Drummond, vice-presidente da CMVM. Manuel Andrade Neves, sócio da Abreu Advogados. E Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas, que pode vir ao palco. Só uma nota, Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, está ligeiramente atrasado, portanto, depois dirigir-se ao palco para esta conversa. Clara, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia pela participação neste debate. E eu começava pela Clara, precisamente. Que medidas de impacto regulatórias ambientais na banca isto significa um aumento de custos para o que poderemos ter a seguir? Meu Deus, começamos logo? Assim que eu chego, começamos logo a falar em custos? Em custos, aumentos de custos. Regulador, etc. Então, muito bom dia a todos. E vamos lá ver de que forma é que os reguladores no setor financeiro, no meu caso particularmente no sistema bancário, e os supervisores, de que forma é que estamos a olhar para o impacto... Estou com o microfone... Não está? Sim. Agora já está? De que forma é que o impacto... Que impacto é que as alterações climáticas estão a ter no sistema bancário e de que forma é que estamos a olhar para isso? Portanto, essencialmente, do ponto de vista dos reguladores, nós olhamos para estas alterações como se viu para todos os setores de atividade da economia, se são alterações que têm impacto em toda a economia, certamente também terão algum reflexo no sistema financeiro e, concretamente, no sistema bancário. E, portanto, isto pode nos trazer algumas dificuldades, pode ser traduzido também em riscos para a estabilidade financeira, vulnerabilidades nessa matéria, etc. Portanto, o que é que nós vamos fazendo e de que forma é que estamos a analisar a questão? Estamos a tentar, de facto, caracterizar a exposição do sistema bancário a estes riscos, às alterações climáticas, que é algo muito importante fazer, e medir. Que não é fácil. Que não é fácil. E, portanto, os grandes desafios que nós encontramos atualmente, e é isso que em todo o sistema financeiro e do ponto de vista dos reguladores nos vai preocupando e ocupando muito do nosso tempo atualmente, é exatamente tentar perceber de que forma é que, no nosso caso, o nosso país está exposto aos diferentes riscos associados a estas alterações climáticas, e já existem alguns dados que nos mostram como é que Portugal vai estando exposto às diferentes áreas, do nosso país, a riscos de cheias, de incêndios, etc., para os vários tipos de risco físico, por exemplo, e como é que depois as nossas empresas estão expostas a esses riscos, que medidas é que vão tomando para reduzirem essa exposição, e o setor bancário a seguir, como é que se relaciona com o resto da economia e como é que vai estando exposto a esses riscos. Portanto, há esta componente do risco físico, digamos assim, que nos interessa muitíssimo saber medir bem e, portanto, a nossa maior dificuldade neste momento, ou o maior desafio, é estabilizarmos quais são os dados e que tipo de informação é que nós queremos mesmo recolher para podermos fazer um estudo e uma análise adequada, com significado, e que metodologias é que devemos utilizar para, com esses dados, termos aqui uma boa análise. Por exemplo, o ano passado, pela primeira vez, no Eurosistema, foram conduzidos testes de stress climático ao sistema bancário de uma forma bastante exploratória, digamos assim. Portanto, o Banco de Portugal, tal como outras entidades, participa em organizações internacionais como a NGFS, que é uma network para o greening do sistema financeiro, para os bancos centrais e para outros supervisores, em que nós vamos discutindo a forma como podemos construir, por exemplo, cenários para este tipo de testes de stress e que depois vamos aplicando, e é um processo de aprendizagem neste momento, mais do que outra coisa. Uma aprendizagem também para a CMVM, não é assim, Inês? Precisamente. Há pouco falava dos riscos, da novidade que é, e para os reguladores, e a CMVM também tem todos esses problemas para desafios. De forma mais positiva, desafios. Desafios. Nota-se perfeitamente um maior interesse por produtos que nós supervisionamos mais diretamente, quer seja na gestão de ativos, nos emitentes, na própria intermediação financeira, produtos relacionados com ESG.
Nós, por acaso, temos o benefício, como autorizamos alguns deles, de ter, no fundo, informação sobre a oferta, porque é sempre muito difícil distinguir a oferta da procura, como se sabe, mas temos alguma informação sobre a oferta relativamente, por exemplo, a emissões de green bonds, a fundos de investimento imobiliário e até imobiliários agora, ESG. E depois vemos também ao nível das transações, portanto, o encontro da procura com a oferta, que de facto esse tipo de produtos começa a ser transacionado de uma forma muito mais frequente. Mas temos, obviamente, desafios. Eu acho que temos desafios, eu diria, a 3 níveis. Por um lado, a própria regulação, que é, obviamente, indispensável, mas como tudo está a andar muito rapidamente, a regulação também está a andar muito rapidamente. Nós temos regulamentos e diretivas na área ESG que, no fundo, incidem sobre o setor financeiro e sobre o mercado de capitais em particular, muito significativo. Isso, obviamente, traz desafios, quer para o supervisor, que tem que aplicar, no fundo, garantir que as instituições estão a aplicar essa regulação, quer para as próprias instituições. E embora necessário, aquilo que nós notamos é que a legislação, por vezes, ainda é um pouco complexa e nem sempre consistente entre si. Aliás, sim, força. É difícil fazer esse acompanhamento dos próprios investidores e do próprio mercado, de como ele funciona, de como é que ele avança, evolui. É muito difícil a regulação fazer esse acompanhamento? A regulação... eu diria que o meu ponto aqui era que é difícil até acompanhar a própria regulação. Era um bocadinho... só para dar um exemplo que se aplica nomeadamente aos fundos de investimento. E quando eu falo de legislação, estou a falar de legislação a nível europeu, que obviamente é aplicável depois a Portugal, muitas delas diretamente porque é sobre regulamentos, e portanto não diretivas, portanto não tem transposição. Por exemplo, na Europa decidiu-se não fazer o labeling dos fundos de investimento, ou seja, ao contrário do Reino Unido, onde há agora um trabalho de labeling, no fundo acho que há 3 classificações possíveis de fundos de investimento ESG, na Europa decidiu-se não fazer. E decidiu-se, no fundo, combater questões como, por exemplo, o greenwashing através de uma maior transparência. Portanto, os fundos de investimento têm que dar informação, nomeadamente sobre a sua política de investimento. Isso, obviamente, está no regulamento. E temos diferentes fundos de investimento. Temos uns que são mais green, no fundo, cuja atividade tem que estar nitidamente relacionada com o investimento sustentável. Temos outros que podem ter características ambientais ou sociais. Por exemplo, podem ter algumas ações, por exemplo, em carteira, que estão ligadas a empresas, de facto, ESG e outras não. E, portanto, isto, no fundo, está distinguido em 2 artigos, artigo 8º e artigo 9º. Portanto, há um labeling, ou seja, são os fundos de investimento, artigo 8º e artigo 9º. Só que tudo isto depois cria algumas, digamos, dificuldades em termos de interpretação da própria legislação, porque nem sempre lá está aquela questão da inconsistência. Muito trabalho está a ser feito a este nível, e há, obviamente, propostas para a alteração destes regulamentos, que são eles recentes, mas, de facto, ainda é um desafio. E deixe-me só dizer mais 2 muito rapidamente. O outro tem a ver com a questão dos dados, falta de informação. Falta de informação. Ainda há muito pouca informação de empresas sobre as suas características e o seu impacto na sustentabilidade. Também estão a ser dados passos importantes, aliás, alguns deles foram referidos na primeira apresentação de hoje, mas ainda falta informação. Nós, a CMVM, também temos feito algum trabalho a esse nível, nomeadamente ao nível das emitentes, criando reportes ou modelos de reporte que permitam não só ter mais informação, mas também informação comparável, que é, obviamente, fundamental para o investidor. E o terceiro, que também já foi falado aqui hoje, que é a questão da expertise. Ou seja, também não só na parte tecnológica, mas na parte ESG, também temos dificuldade, nós supervisores, as próprias entidades, de encontrar, no fundo, mão de obra especializada nesta especialização. Porque é tudo muito novo, não é? É tudo muito novo, é. Sim, claro. Porque eu não respondi, eu fico com problemas de consciência. Não respondi diretamente à questão do custo acrescido, não é, de financiamento, pelo facto de estarmos expostos a estes novos riscos, ou termos a consciência de exposição a risco climático de outra natureza, e disso poder vir a penalizar mais entidades nacionais e os nossos bancos terem de cobrar mais às empresas, etc., na concessão de créditos, por termos um risco acrescido. Há, de facto, alguma indicação em dados internacionais, não há estudos ainda feitos para Portugal, que mostram que, para empresas, etc., que estão mais expostas a risco climático, ou particularmente que tenham mais emissões de carbono, há um custo acrescido de financiamento. Mas, no caso português, não é exatamente verdade. Não é óbvio aquela mensagem que por vezes se passa de que estamos mais expostos a risco climático do que outros países,
Portanto, há aqui alguns mitigantes e a forma de analisar a exposição aos diferentes tipos de risco físico tem de ser muito cuidadosamente analisada. A forma como, de facto, as empresas e o sistema bancário, nas suas carteiras, estão expostos a estes tipos de risco. Portanto, devemos ser cuidadosos e não nos precipitarmos para dizer que estamos mais expostos, temos mais risco climático, porque não é exatamente verdade. E, por outro lado, é também muito importante verificarmos que, no que diz respeito àquele outro risco, que é o de transição, digamos assim, à utilização das energias, etc., Portugal é até o país desenvolvido que mais à frente está na utilização de energias renováveis na nossa economia, não é? Se em Portugal é 33% o consumo per capita de energias renováveis, com fonte renovável, é muitíssimo superior àquilo que acontece em todo o resto do mundo. Portanto, desse ponto de vista, temos aqui um fator que ajuda nos programas de descarbonização, etc., na pegada das nossas empresas e na exposição do setor bancário, temos essa compensação que poderá ajudar a que o custo o que tal custo não seja assim tão... Só para deixar esta nota positiva quanto ao custo. Mas, e como isto está tudo ligado, não é só o sistema financeiro que está preocupado com isso. Se calhar até primeiro do que o sistema financeiro estarão as políticas públicas, muitas vezes de incentivo ou desincentivo a este tipo de investimentos. E antes de passar ao próximo convidado, dar só a nota que chegou, entretanto, o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. Muito bom dia, bem-vindo. Retomando o curso da conversa, perguntava ao Manuel Andrade Neves, sócio da Abreu Advogados, que políticas públicas exatamente é que nós teremos de ter para incentivar, porque temos de ir para lá, esta transição, não só a transição climática, a transição energética, até onde é que nós temos que ir? Que políticas são imediatas já? Nós temos em Portugal já uma tradição pelo menos a nível de proteção do ambiente, que já vem de há mais de 30, quase 40 anos, e, aliás, por lei, neste momento estamos em plena emergência climática. Não sei se sabem, mas foi declarada a emergência climática em 31 de dezembro de 2021 e daí surgem, através da Lei de Bases do Clima, e daí surgem uma série de obrigações para o Estado também, para o Governo e para as entidades reguladoras, aliás, também, e prazos apertadíssimos que, infelizmente, já passaram quase todos. No que diz respeito à regulação, à regulamentação dessa Lei de Bases do Clima. O que sucede é que o legislador anda sempre um bocadinho a reboque da realidade. E é assim, é natural, as leis surgem num contexto social e económico e normalmente são, por natureza, posteriores ao fenómeno, não é? Sendo que existem também normas programáticas quando desejamos que alguma coisa aconteça. O que é certo é que quando muitas vezes desejamos, ou a administração ou o legislador muitas vezes deseja, não consegue que isso aconteça, a não ser que haja de facto uma reação dos mercados a isso. Eu acho que foi o que aconteceu, quer dizer, o Andrew referiu há bocadinho de ser da geração X, eu também sou, e portanto acho que conseguem compreender a analogia. Eu desde muito cedo aceitei tomar a pílula encarnada e não a azul nestas matérias. Há mais de 30 anos, que horror, cada vez que penso nisso. E estes temas, de facto, não eram muito trabalhados, não eram tratados, não apareciam nos jornais de especialidade económica, não apareciam no Financial Times, começaram a aparecer muito recentemente. O que é certo é que, por um fenómeno social, aliás, a Politico fez uma sondagem curiosíssima no ano passado, dizendo que, em que se verificou em 13 países espalhados pelos 5 continentes que o que as pessoas queriam era que, de facto, fossem as empresas a tomar em mãos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a transição climática, e não os governos. Não é por acaso que o único que respondeu o contrário foi a Índia, mas acho que tem razões que conseguimos compreender, mas não temos tempo para as discutir. O que acontece é que, de facto,
as empresas acabam por tomar a dianteira. E acabam por tomar a dianteira, e o ESG é um caso desses, o fenómeno da implementação de políticas de ESG é um desses fenómenos. Agora surge a necessidade dos reguladores, de facto, intervirem, porque o fenómeno americano de crítica ao ESG não é só um fenómeno político, é um fenómeno de confiança. E, de facto, aquele greenwashing que vimos, primeiro greenwashing que vimos numa espécie de bolha ambiental há mais de 15 anos, tornou-se agora com o ESG, se quisermos, mais de filigrana. Ou seja, existem alguns conceitos, existem algumas ideias de como implementar políticas e depois uma empresa saber pesar aquela política ou aquele valor ou aquela forma de estar na economia, no lado social, no lado da governança e eventualmente no lado ambiental, pesar mais um fator do que outro para ter um rácio positivo, não é? Já lá iremos ao greenwashing, nomeadamente. Acredito. Vamos primeiro aqui a uma primeira ronda e há pouco falava das políticas públicas e isso leva-nos a uma questão que a Presidente do Conselho das Finanças Públicas poderá eventualmente responder, se também faz sentido, e está a ser feito esse caminho, mas se faz sentido termos, de facto, orçamentos verdes, os chamados orçamentos verdes. Portugal já está a fazer esse caminho, não é? Sim. Bom dia, antes de mais nada, e obrigada ao Negócios pelo convite. Queria saudar os meus também colegas de painel. De facto, sim, na União Europeia já estão a ser dados alguns passos no sentido da concretização da chamada orçamentação verde. Nós próprios, no Conselho das Finanças Públicas, temos acompanhado essa questão, enfim, quer pela nossa presença e participação em várias trocas de impressões e partilha de práticas nesta matéria, quer com a Comissão Europeia, quer com as nossas congêneres europeias, outras instituições orçamentais independentes, quer com outras organizações internacionais, por exemplo, a OCDE tem já muito trabalho feito nesta área. Ainda recentemente, a minha colega do Conselho Superior, a doutora Noémia Goulart, esteve, de facto, na OCDE, onde interveio também numa conferência sobre esta matéria e, portanto, já temos já um conjunto também de trabalhos e papers publicados também nesta matéria. De facto, neste momento, as políticas públicas estão confrontadas com esta questão da transição climática, da emergência climática. De facto, nós podemos dizer que estamos já perante uma situação de emergência climática e eu creio que o Estado aqui tem, de facto, também um papel muito importante a dizer, porque o Estado deve ser uma espécie de catalisador também desta transição energética e de todas estas mudanças de políticas que estamos a viver. Aliás, já há alguns anos isso acabou por acontecer, até muito de novo por influência europeia e por determinação europeia, ao nível, por exemplo, do regime da contratação pública e das compras públicas. Portanto, muito daquilo que é hoje o conjunto de exigências, quer no plano da decisão de contratar, quer no plano da decisão de adjudicar, com imposição, no fundo, de critérios ambientais para esse efeito, é algo que, de facto, já obriga não apenas o Estado, mas depois todos aqueles com quem o Estado vai contratar a adotarem procedimentos e práticas de produção, de fornecimento de bens e serviços, enfim, afetando toda a cadeia de valor por ali fora. Isso é um incentivo fortíssimo, acaba por ser um incentivo fortíssimo. E, portanto, daí eu dizer que, de facto, o Estado tem aqui um papel a dizer, e muito importante. Portanto, acho que depois o que eu me parece é que, e acho que é preciso ter consciência disso, quando nós falamos da subordinação das políticas públicas a critérios ambientais, não são só as políticas direcionadas ao ambiente, não é? Portanto, a política ambiental, desde logo, ou políticas que mais imediatamente nós conotamos com a questão ambiental, por exemplo, os transportes, a política de transportes e até de infraestruturas. Enfim, acho que todas as políticas públicas, sem exceção, elas devem passar debaixo do filtro da descarbonização, ou seja, elas devem ser avaliadas
e deve-se, de facto, implementar e avançar muito nesta matéria, de fazer uma avaliação ex ante, no sentido de verificar, de facto, qual é que é o impacto orçamental, o impacto ambiental de todas essas, não apenas na perspectiva dos custos ambientais que elas induzem, mas no que é que o Estado se compromete a fazer para minimizar esses custos. E é aí que entra, de facto, a orçamentação verde e os incentivos que ela dá também para que os programas orçamentais sejam desenhados, de facto, com essa preocupação. Mas, se me permite, essa obrigação de avaliar e de prevenir e de atuar de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, com os princípios, com os objetivos do desenvolvimento sustentável e com esta necessidade de ter uma ação climática, é efetivamente uma obrigatoriedade do Estado no seu todo e de todas as entidades públicas, sejam elas na administração central, sejam elas na administração descentralizada, regional ou local. E se existe, essas obrigações estão patentes e, de facto, o que a União Europeia tem demonstrado nestes últimos 10 anos é que nós temos mesmo que incluir um fator de desenvolvimento, de análise da atuação, que não é apenas verificar quais são os valores da nossa instituição e saber o que é que temos que fazer para, no nosso entidade, principalmente os reguladores, desculpem voltar a mencionar, mas acho que os reguladores têm de facto um papel essencial e quando fazem os seus planos, os seus relatórios e as suas... E têm, aliás, tinham, penso eu, a obrigação de transmitir um relatório... E está? E que está. Não Mas tem essa obrigação acesso ao mesmo. Ainda. Mas esse relatório não se deve concentrar, desculpem lá, não quero dar conselhos nenhum aos reguladores, mas não se devem concentrar naquilo que o regulador tem como impacto sobre o ambiente, sobre as questões sociais. O que interessa é como é que o regulador vai atuar no mercado ou vai tentar influenciar no mercado todos estes fatores, não é? E é isso que eu acho que ainda não houve uma bem... Não estou a dizer que seja o caso destes reguladores, Não é um ataque. mas não é um ataque. acho que... Podemos responder? Desculpa, É mas acho que há... desconhecimento. É desconhecimento, mas é... Porque não tenho conhecimento da vida desconhecimento, interna Daniel. ainda dos reguladores. Mas tenho grande esperança. Grande esperança e muita confiança, aliás. Exato. Principalmente nos meus colegas de painel. Mas é verdade que é um trabalho em muito curto espaço de tempo. E não há gente para o produzir. Porque a expertise em Portugal ainda é difícil de encontrar. Então vamos com calma, então já agora e já vamos ao Luís, mas só Já vamos, Luís. Fui o último a chegar, portanto posso esperar aqui o tempo Nós todo. vamos ser rápidos. Tem direito a Nós vamos ser resposta. rápidos, Tem mas direito a resposta. de facto, no âmbito do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, as 3 entidades, a ASF não está aqui, todos estamos a preparar e estamos a ultimar, estou em revisões finais, de um relatório anual que olha, no meu caso, para o impacto no sistema bancário das alterações climáticas e, portanto, há uma primeira caracterização e é muito importante que alguém a faça e certamente não será perfeita, mas faz toda a diferença que seja feita pela primeira vez uma caracterização de como achamos que isto é um ponto de partida para tudo aquilo que se possa fazer daqui para a frente. Da mesma forma que também o Banco de Portugal colabora com a Agência Portuguesa do Ambiente, e é essencial que o faça, para a produção do relatório nacional da adaptação climática. Portanto, porquê? Porque isto é preciso juntar-se 2 mundos. É preciso juntar-se o mundo de quem supostamente percebe de clima e de um determinado tipo de medidas que nós normalmente não traduzimos facilmente para euros e depois juntar economistas que tentam fazer essa tradução e isto, há conhecimento ainda, é uma descoberta e, portanto, e desse ponto de vista, a defesa que eu quero fazer não é sequer a do regulador nessa matéria, é a de que em Portugal não estamos atrasados, nem em termos de conhecimento, nem em qualquer outra matéria, no que diz respeito a isto, a este ponto. Só isso. Posso-me defender também? Pode defender a honra da CMVM, claro. Relativamente ao primeiro ponto, totalmente alinhados, ou seja, até ao final do ano teremos um relatório relativamente à exposição das entidades que nós supervisionamos aos riscos climáticos. Aliás, já fizemos e já. As entidades já entregaram, digamos, o primeiro deliverable que tinha a ver com a questão da legislação, portanto, a legislação existente e a legislação necessária, no fundo, para cautelar esses aspectos. E depois temos toda a atividade, que também ainda vamos falar um pouco sobre isso, se não tivermos tempo, falo já.
investigação. Falamos sobre isso, falamos já a que seguir. é toda a atividade de supervisão e, no fundo, garantir. Eu há pouco falei que a regulação é um desafio, mas tem que ser cumprida. E, portanto, Claro. nós temos um papel Imenso. extremamente ativo, no fundo, em garantir o cumprimento dessa mesma legislação por parte das entidades supervisionadas. Mas já lá vamos, não é? Já lá vamos a seguir. Para além Porque, da produção, tem que sim, ser mais sim, Qualquer coisinha sim. sobre a orçamentação verde, mas vou deixar. São as circunstâncias de chegar um pouco mais tarde. Não faz mal. Mas Nazaré ficará para a segunda ronda. Sim, sem problema. Luís, entramos num setor que não é propriamente um setor verde, tem viagens, só as viagens de avião, não é conhecido por ser propriamente verde, mas há um turismo verde a surgir cada vez mais. É possível ter, de facto, um turismo verde, sustentável e que seja ao mesmo tempo acessível, como é hoje em dia o turismo que nós conhecemos? Claro que sim. Bom dia a todos e a todos, em primeiro lugar, e peço imensa desculpa pelo atraso, mas eu cumpro os limites de velocidade, portanto, por isso, daí este atraso. Cumprimentar os membros do painel. Eu não sei se sabem, mas tiveram a feliz coincidência de colocar 3 pessoas do mesmo curso e do mesmo ano, portanto, nós fomos colegas. Mas é verdade. Andavas no grupo, mas andavas no grupo. Respondendo claramente àquilo que perguntou, de facto, há esse, vou-lhe chamar claramente preconceito, que o turismo não é das atividades mais sustentáveis. É um preconceito porque existem atividades, nomeadamente a tecnológica, que é muito mais, tem muito mais impacto naquilo que é o ambiente do que propriamente o setor do turismo. Se pode haver turismo sustentável? Claro que sim, existe. Existem exemplos, o que nós queremos é que haja cada vez mais e que o turismo, enquanto setor, contribua para a componente da sustentabilidade. Respondendo à questão das políticas públicas, aqui podemos ver de 2 formas, vou dizer muito claramente, como o pau ou a cenoura. O pau chamamos-lhe a regulação ou a regulamentação e, de facto, hoje em dia, e concordo com o Manel, muitas vezes nós demoramos em responder àquilo que são não só as tendências de consumo, mas principalmente em alterar aquilo que deve ser alterado. E hoje em dia não se justifica que um hotel 5 estrelas tenha essa classificação não sendo sustentável, não se justifica, só porque tem chinelos no quarto ou recepção 24 horas. Isso é claramente fora daquilo que é o padrão. Os critérios estão a mudar. Os critérios vão mudar e têm que mudar drasticamente. E isso tem que se sentir também dentro do setor. Agora, existe um conjunto de iniciativas que, no nosso caso e em Portugal, o Turismo Portugal lidera também, que tem a ver com o financiamento. Nós não damos ou não financiamos projetos que não sejam sustentáveis ou demonstrem ser sustentáveis, nem apoiamos eventos. A formação, a qualificação das pessoas. As escolas do Turismo Portugal e muitas universidades já incluem esta componente da sustentabilidade dentro dos seus cursos, ambiental e social. A componente do conhecimento, o termos mais informação e mais dados para nos permitir tomar melhores decisões, enfim, até a própria transição digital permite que as empresas do setor sejam muito mais ambientalmente sustentáveis. Agora, a questão, e existem inúmeras iniciativas, enfim, nós lançámos há 1 ano e meio um programa Empresas de Turismo 360, focado nos ESG, aliás, em colaboração com muitos dos aqui presentes, e com, eu diria, a totalidade do sistema bancário, precisamente para criarmos critérios de avaliação e de melhoria da performance dessas empresas. E hoje temos mais de 150 empresas que representam 2 mil milhões de euros de receita para o nosso país. Portanto, é um conjunto de iniciativas que as nossas políticas públicas, de certa forma, incentivam e estimulam. O que é preciso ver? Estamos a falar de pequenas e médias empresas, principalmente no caso do setor do turismo. Curiosamente, muitas vezes as pequenas e muito pequenas empresas fazem um papel absolutamente extraordinário e têm menor visibilidade, quando as grandes empresas, mesmo a nível internacional, fazem grandes parangonas e depois têm um efeito específico ou num determinado mercado ou numa determinada iniciativa. A questão, e volto à questão, é se esse turismo, criar o turismo sustentável, que tendencialmente será mais dispendioso para as próprias empresas, o financiamento eventualmente poderá ser mais, poderá ser
mais Procura, difícil. mas também E há se é possível diferenças criá-lo nos seguidores. acessível, se pode ser acessível para as pessoas. Aquilo que nós temos visto é, em primeiro lugar, uma falta de informação e de comunicação relativamente àquilo que é o ser sustentável. Desde os princípios básicos, por exemplo, o ser sustentável na componente social, que tem uma importância, principalmente no setor do turismo, enorme, desde a diversidade de género até à inclusão, e isso passa muito pela informação que é dada às empresas e a disponibilidade que existe por parte do conhecimento. Obviamente, linhas de financiamento e financiamento existe. Eu diria que tem que haver aqui uma conjugação, e aquilo que nós sentimos é que tem que haver uma conjugação muito grande entre as opções que existem para as empresas serem mais sustentáveis, como é que isso passa para o empresário, e sabemos que existe muitas vezes resistência por causa da componente da dificuldade e do financiamento. Mas o que nós sentimos é que existe esta evolução, e tem existido esta evolução muito grande a nível das empresas, pelo menos no nosso setor. Claro, hoje os reguladores estão Sob ataque. ataque. Nós defendemos aqui para isso. sem grande Há pouco falávamos dos dificuldade até. riscos, a Clara falava dos riscos, que são muitos e que são desconhecidos, estamos em território desconhecido, no fundo, ainda estamos a desbravar algum caminho, mas também há perigos, e há perigos no sentido de algumas empresas não terem a capacidade Exato. de chegar lá. Ou de medir, sequer. Esse, para mim, é o grande tema do momento. É nós termos capacidade de fazermos um bom trabalho quando estamos a tentar medir a pegada de carbono das nossas empresas, quando estamos a tentar medir o impacto das tais alterações climáticas nas nossas empresas e depois no setor financeiro. Essa é a grande dificuldade. Ou seja, se me dissesse, as nossas empresas todas neste momento, conseguimos para todas as empresas ter uma metodologia estabilizada que nos mede de facto a pegada de cada empresa em todos os âmbitos, etc. Não conseguimos ainda ter isto bem feito de forma totalmente estabilizada. Todos os esforços que são feitos são válidos, mas ainda não conseguimos ter a total confiança de que o estamos a fazer da forma certa, o que é um problema, porque pode gerar depois desânimo quando estamos a aplicar uma metodologia, depois não conseguimos ver progresso, nem sequer temos bem a certeza de estarmos a fazer certo. Mas há progressos nesta matéria e parece muito importante que haja políticas públicas ou outras para garantirmos que, de facto, as nossas empresas, em particular as PMEs, de que no turismo temos muitos exemplos dessas empresas, mas em todos os setores, tenham a capacidade e o apoio para poderem fazer esta medição, este diagnóstico e para que haja então políticas que ajudem a esta transição. E há políticas públicas também que são desenhadas um bocadinho com esse objetivo. O próprio PRR tem uma componente importante dedicada a esta transição energética, por exemplo, e que tem a ver com essas preocupações das alterações climáticas serem devidamente acomodadas pelas empresas. Portanto, não há ignorância quanto a esta necessidade, mas é um problema, porque quando nós falamos, por exemplo, com a APA, também nos demonstram que não têm capacidade para chegar a todas as empresas ou para o fazer. Então, se não têm, temos de ter capacidade de fazer este trabalho de medir. Temos de ser capazes de medir e agir de acordo com aquilo que avaliamos, não é? Com os valores que encontramos, ir melhorando. Pois há outros aspectos de políticas públicas que têm impacto para todos, não é? E dos quais muitas vezes não queremos falar porque parece logo que estamos a subir os custos e nós não gostamos nada disso, que é o próprio, enfim, que tem a ver com a transição energética e o tipo de vida que nós temos, não é? Porque, de facto, não é muito fácil com o conhecimento tecnológico que temos no momento, conseguirmos substancialmente reduzir a pegada carbónica do planeta e tal, tínhamos de alterar muitíssimo o nosso estilo de vida, o nosso estilo de produção e de consumo. E depois isto teria de trazer para as ruas muita alteração e depois traz para as ruas o colete amarelo, não sei o quê, porque isto implicaria muitas alterações na forma como trabalhamos, como nos organizamos. Isso não é fácil. Portanto, isto tem de ser feito com gradualismo, de forma razoavelmente organizada, que é aquilo que se tem estado a tentar promover. E o preço do carbono, por exemplo, é um elemento que poderá ser muito importante para disciplinar, para promover a aceleração desta transição naquilo que é... Portanto, seria, se calhar, de acordo com o que temos atualmente, a forma mais simples, pode ter o seu custo, não é? De promover uma transição das empresas, porque quem, de facto,
gera mais externalidades negativas pela produção de carbono, paga de facto e há um efeito de redistribuição. E aí conseguimos ter uma forma de subsidiar os que mais cumprem e de dar um apoio especial, não é? Um apoio especial a essa transformação de formas de utilização de energia, por exemplo, por parte das empresas. Por outro lado, depois há a outra questão, para de facto conseguirmos ter esse progresso todo no nosso planeta durante muitos anos, de combate às tais alterações climáticas, precisamos ainda de muito desenvolvimento tecnológico nesta área energética. E para isso as políticas públicas são importantes, a começar na Europa, diria eu, e se calhar contra mim falo, com este problema que nós temos, que é o tipo de financiamento que depois nós vamos alocando para projetos de facto muito inovadores e de elevado risco, não é? Há se calhar pouco capital de risco e não é com os green bondzinhos que consigo de facto promover grande investigação. Há o problema da fragmentação dos mercados. Agora está a ser atacada e a Inês está a franzir o sobrolho. Não é? A união do mercado de capitais, etc. Agora é para a Inês. Agora é para responder, Inês. Posso Há dar ou não várias green bondzinhas? Que eu adoro. Vou um bocadinho atrás, só Obrigações relativamente verdes à não são questão... assim tão boas. Tenho de colaborar para as obrigações Já lá verdes vou, também. já lá vou. Inês. Mas indo um bocadinho atrás relativamente à questão da informação, que é de facto fundamental. Há de facto algumas iniciativas a nível europeu que tentam colmatar isso, vão demorar tempo a ter impacto e são muito centradas em empresas de maior dimensão. Apesar de agora haver uma diretiva que já engloba pequenas e médias empresas, mas em pequenas e médias empresas que sejam cotadas em mercado regulamentado. O que é que acontece é que, a par disto, para estas empresas terem informação que possam divulgar sobre ESG, têm necessariamente que ter informação sobre aquelas empresas que são de menor dimensão e a quem elas compram bens e serviços. E, portanto, eu acho que isto vai, no fundo, vai aqui criar um esforço em cadeia que vai garantir ou vai, no fundo, requerer que mesmo pequenas empresas ou pequenas e médias empresas tenham que ter disponível informação para, no fundo, continuar a poder fazer parte dessa cadeia. Porque, para além da informação, há mesmo uma diretiva chamada due diligence, portanto, dever de vigilância, acho que é assim que se traduz à letra para português, que, no fundo, obriga, quando vier a ser implementada, obriga, de facto, empresas de maior dimensão a fazer essa due diligence relativamente aos seus fornecedores. Relativamente à questão do mercado de capitais, acho que todos concordamos, e tenho a certeza que a Clara concorda com isso também, que estruturas de financiamento mais equilibradas e não tão dependentes do setor bancário são estruturas muito mais sustentáveis. Claro, é isso mesmo. E apesar de, nomeadamente em Portugal, os dados mostram isso, que há de facto um enviesamento, seja por que razão for, para o setor bancário, se houver de facto um maior equilíbrio através seja de green bonds, seja sustainability linked bonds, seja de outro tipo de instrumentos que no fundo garanta o financiamento destas atividades, digamos, sustentáveis, é positivo para a própria sustentabilidade das empresas, porque empresas extremamente endividadas também não são empresas saudáveis, diria eu. Eu vou passando porque o tempo é um bem escasso. Posso ir agora à questão da supervisão ou não, que ficou em aberto? Ficou em aberto, então só uma nota de rodapé. Só uma nota vai ter muito de ser, rápida. porque... Agora é a resposta aqui ao meu lado esquerdo. Portanto, para além da questão que falamos dos relatórios, mas acho que igualmente importante, é o papel que os reguladores e supervisores, não só reguladores, mas supervisores, fazem, no fundo, de aplicação da legislação existente, mesmo a nível europeu. E a esse nível temos também feito bastante, nomeadamente em termos de, falou há pouco do greenwashing, dos riscos do greenwashing, que é de facto um risco muito significativo, porque no fundo pode criar aqui uma desconfiança que até pode ser negativa para o próprio processo de transição. E aquilo que nós temos vindo a fazer, basicamente, senta-se nos três níveis. Por um lado, nas emitentes de divulgação de informação, no fundo que os investidores tenham a informação necessária relativamente aos investimentos sustentáveis ou não. Relativamente à gestão de ativos, e aí é um pouco aquilo que eu referi anteriormente, garantir que a política de investimentos que anunciam, no fundo, quando se lançam no mercado, está de acordo com a carteira de ativos que depois têm, não é? Portanto, tem que estar, obviamente, compatível. Fizemos uma ação de supervisão no ano passado sobre isso e agora estamos a debruçar também na parte que é muito importante, comportamental, ou seja, da ligação com o cliente final, ou seja, garantir que quando os intermediários financeiros vendem produtos chamados ESG, de facto, aferem bem as preferências ESG dos clientes, tenham em conta a adequação do produto às preferências dos clientes e tenham o nível de formação, vamos outra vez à expertise, tenham o nível de formação suficiente, no fundo, para, de uma forma clara, mas completa, no fundo, garantir que a informação é transmitida e que o consumidor tem toda a informação disponível.
Manuel, ficou satisfeito com as respostas? Há pouco Estou lançou satisfeitíssimo. Agora, como chegou o governo, eu posso passar as provocações para o outro lado, e desviá-las dos reguladores, mas fiquei satisfeito, claro que fico satisfeito em saber que as políticas públicas, principalmente através dos reguladores, e eu tenho a maior das esperanças que isso aconteça também a breve trecho, vão ter um efeito muito positivo na atuação das empresas. Não só, e mesmo antes da entrada em vigor de qualquer diretiva, que aliás está demasiado atrasada, sobre a due diligence, e por isso acho que, aliás, já temos muitos países onde a due diligence existe relativamente aos fornecedores, em critérios não de ESG, mas muitos ambientais puros, se quisermos clássicos. E isso, portanto, será uma transição relativamente fácil. O que eu acho que falta é a informação, como todos nós dissemos. E de facto, falta o portal da ação climática, que já devia ter sido aprovado e saído, com toda a informação que possa servir de base, não só para as empresas, como para todos nós, para os reguladores e para as entidades que têm que se debruçar sobre a implementação e sobre o valor e sobre o que é que, efetivamente, qual é que é o valor do carbono, qual é que é o estado atual, de facto, da economia, das empresas e das médias empresas e das grandes empresas no contributo para esta mitigação no âmbito da emergência climática. Nazaré, há pouco queria dar uma nota e agora peço aos dois últimos convidados que sejam mesmo muito breves. Desculpa. Nazaré, Não tenho nota. queria dar uma nota sobre a orçamentação verde. Porque depois Portugal, como aliás tinha começado por dizer, nós iniciámos agora no orçamento para 2023 a primeira tentativa, digamos, de adaptação destes princípios da orçamentação verde. Há outros países, o caso da França e da Itália, que já estão, de facto, bastante mais avançados. A orçamentação verde, ela passa essencialmente por uma estratégia de classificação, não é? Portanto, o chamado tagging das rúbricas orçamentais, seja de despesa, seja de receita. Não é só a despesa, é também a própria receita. Agora, o que é preciso perceber é que a orçamentação verde, para ser consequente, ela obriga a que todo o ciclo orçamental seja, de facto, subordinado a estes princípios. Portanto, não é só a elaboração do orçamento, a estrutura do orçamento que se tem que adaptar, mas é importante também que sejamos capazes de fazer revisão da despesa tendo em conta os princípios climáticos e que sejamos depois também capazes de fazer a tal contabilidade pública final, o reporte e o relato da execução orçamental, também subordinados a uma lógica ESG. Já agora, há pouco falava-se da questão dos relatórios de sustentabilidade que as empresas hoje, juntamente com as demonstrações financeiras, têm que elaborar. Também o Estado, se calhar, também deveria entrar por aí. Elaborar estes mesmos relatórios de sustentabilidade. Luís, muito brevemente, uma nota brevemente, final. nós temos, o Turismo Portugal tem relatório de sustentabilidade desde 2009, portanto, só para tranquilizar. Muito rapidamente, mais uma vez, e concordando com aquilo que se disse aqui, de facto, tem que haver um foco muito maior naquilo que é a adaptação da legislação relativamente, eu não vou dizer às tendências de consumo, às necessidades de todos. No setor turístico, começam a surgir sinais, por exemplo, um estudo que é feito trimestralmente pela European Travel Commission, pela primeira vez as preocupações ambientais surgem como fator decisivo na opção de uma viagem. Ou seja, não é não viajar pelo preço ou por questões de estabilidade política ou o que quer que seja, eu não sei qual é o clima que vou encontrar quando for àquele determinado país. E isto começa a ser preocupante e a ter impacto naquilo que é a procura turística. Mas é essencialmente pela responsabilidade, neste caso de um setor, para contribuir para um planeta melhor. É esse o nosso papel, enfim, e até temos promovido isso através de campanhas, mas tem a ver com conhecimento, com formação, com investimento e essencialmente com responsabilidade por parte de privados e públicos, porque isto não é só uma questão pública ou privada. E já excedemos largamente o tempo. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. E bom resto de dia.